Estamos na capela da Casa João Paulo II, na Arquidiocese de Braga, a paróquia de Apúlia. Esta é uma das casas do movimento dos Cursilhos de Cristandade. Estamos no seu coração, a capela, e com todo o respeito, na presença do Santíssimo Sacramento, neste sacrário. Gostaria de compartilhar com todos os telespectadores de Canção Nova um pensamento de Eduardo Bonin. Ele diz, de uma maneira muito bela, os amigos hão de ser como o sangue que aparece à primeira arranhadela. Cristo dá-nos este grande testemunho, a dádiva da sua vida. Se morreu por nós, o que não fará por nós? Quem tem direito a duvidar do amor de Deus quando o seu Filho único ofereceu por nós a sua vida? Estamos diante de um altar onde muitas vezes se diz: fazei isto em memória de mim. Ele, no pão e no vinho, é essa presença escondida que nos alimenta, deixando de ser pão e vinho para ser o nosso sangue. Assim como deu a vida por nós na cruz, em cada Eucaristia, Ele volta a dar a vida por nós. Fazer isto em memória de mim não é apenas repetir o gesto num memorial ritual. É também porque na memória da Eucaristia está vivo o acontecimento da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é também o desafio, fazer isto em memória de mim, de darmos a vida como Ele a deu, pelos outros, pelos nossos irmãos, de oferecermos a dádiva da nossa existência numa atitude de quem serve e faz tudo para que os outros sejam felizes. Então devemos ser assim mesmo, como Eduardo Bonin nos propõe. Os amigos hão de ser como o sangue que aparece à primeira arranhadela. Não há maior prova de amizade do que dar a vida pelo amigo. Quando sabemos que alguém precisa de nós, quando nos cruzamos com olhos tristes, vazios, vagos, quando descobrimos a solidão, havemos de ser sangue de Cristo a curar essa ferida. Havemos de ser sempre capazes de perceber, com o Papa Francisco, que enxugar a lágrima do rosto do irmão é enxugar a lágrima de Cristo. E dar a mão ao nosso irmão é dar a mão a Cristo. Afinal, receberemos muito mais do que daremos. Façamos parte da lista daqueles com quem se pode contar. Sejamos os primeiros a chegar. Saibamos ouvir, partilhar, guardar o silêncio de respeito perante a intimidade de quem partilha conosco. Sejamos cristãos, Cristo no mundo. E então, ao ouvirmos essa palavra, fazei isto em memória de mim, não cumprimos apenas um preceito, não repetimos apenas um gesto, não celebramos apenas uma memória, mas a nossa própria vida, que é fazer em memória de Cristo, todos os dias, acontecer a amizade à maneira de Jesus, dar a vida pelo seu irmão. Que belo projeto de vida este! Os amigos hão de ser como o sangue que aparece à primeira arranhadela. Não se esqueça, estejamos todos atentos àquele que se torna ferida, sofrimento, abandono, discriminação, solidão. Àquele que é apelo a que eu seja para ele sangue de Cristo, dádiva de vida.
presença, consolação e cura. Para todos, um abraço em Cristo. Caríssimos amigos e irmãos, mais uma vez, em Decoloras nos reunimos aqui para continuar este nosso programa semanal ao som e na vivência do movimento dos cursilhos de cristandade. Acabámos um primeiro bloco chamado A Voz dos Pastores. Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, o Papa Francisco em Buenos Aires como Cardeal Bergoglio e depois na Ultreia. Tivemos também a Conferência Episcopal Portuguesa e do António Montes, enquanto diretor espiritual nacional do Movimento dos Cursilhos de Cristandade. Um segundo bloco, chamemos-lhe assim, vamos chamar Ideias Fundamentais. Ideias Fundamentais, antes de mais, é este livrinho. Este livrinho foi publicado pelo Organismo Mundial dos Cursilhos de Cristandade e também pelas edições Paulus. É, no fundo, não direi, ou vou dizer assim de uma forma exagerada, uma espécie de Bíblia do movimento, onde está aqui aquilo que é fundamental, por isso é que o título é só este, Ideias Fundamentais. Mas ninguém melhor para nos explicar, senão aquele que teve também algum trabalho e alguma responsabilidade sobre esta edição, o Sr. Dom Francisco Serra Coelho. Sr. Dom Francisco, antes de mais, diga-nos o que é o Ideias Fundamentais. Uma saudação bem amiga e calorosa, pedindo licença para entrar na intimidade dos vossos lares, dos vossos corações, da vossa vida. É muito bonito um ensinamento do Papa Francisco que diz que para se entrar na casa de alguém, na intimidade de alguém, se deve fazer como Moisés, quando viveu a experiência da sarça ardente, tirar as sandálias, despojar-se e prostrar-se. Ao entrar na vossa casa, na vossa intimidade, eu peço licença para estar convosco e para construirmos novamente uma relação, fazendo assim, através de Canção Nova, uma amizade que chega à confiança para podermos falar, coração a coração, de coisas em que acreditamos. Porque aquilo em que acreditamos é, de facto, o rumo para a nossa vida, a força secreta da nossa vida, o nosso tesouro. Pois bem, Padre Ricardo, com a nossa vasta audiência, os telespectadores, falar de ideias fundamentais é alguma coisa de maravilhoso. Obrigado por esta oportunidade. O movimento dos cursilhos de cristandade começou a partir de uma experiência muito concreta, encontrar jovens em situação de vazio, destruição, circunstância de desinteresse, alheamento pela vida. Pela vida. Não me refiro sequer à fé nem à Igreja, porque eram assuntos que não se punham. Estamos no rescaldo da Guerra Civil 36-39, a primeira experiência, que poderíamos chamar pré-histórica dos cursilhos, acontece em 44, em Calha Figueira, em Palma de Maiorca, com um grupo de rapazes absolutamente marginalizados pela sociedade. Eduardo Bonin, com um grupo de jovens, vai procurar dar-lhe um sentido para a vida, ou seja, apresentar Jesus Cristo. Uma iniciativa de jovens para jovens. É muito interessante que João Paulo II vai dizer depois, no primeiro Encontro Mundial da Juventude, que quem evangeliza os jovens são os jovens, pois foram jovens por iniciativa e inspiração de Deus, por vontade assumida por eles próprios, que vão fazer o primeiro cursilho com a ajuda de um sacerdote muito idoso. Chamemos-lhe primeiro cursilho, ainda muito em desenho, a amadurecer, mas já com os pigmentos fundamentais que caracterizam o carisma fundacional. A amizade, a confiança, a alegria, o anúncio carismático,
o colocar Cristo na vida para que a vida volte a ter sentido e seja uma vida verdadeiramente realizada e, por isso, vértebra de uma sociedade renovada. Vai ser esta experiência que se torna vital para Eduardo Bonin e os seus companheiros, os pioneiros do movimento, até que em 1949, Monsenhor Hervás lhe oferece um sacerdote para acompanhar estes jovens. Um sacerdote então também jovem, Sebastião Gaiá. Hoje são dois homens a caminho da beatificação, com processos de beatificação já abertos na Diocese de Palma de Maiorca, Eduardo Bonin e Sebastião Gaiá em Madrid, com os seus postuladores de causa já constituídos. Os primeiros passos para a verificação da sua santidade, das suas virtudes heroicas. Estamos na esperança de que assim seja, aguardando com toda a filiação, atitude de filhos, o parecer da Igreja. A certa altura foi necessário que esta experiência, pela expansão do movimento, começasse a passar para documentos, porque a primeira experiência era uma vivência tão partilhada que aquele grupo inicial não precisava de cartilhas, de catecismos, de manuais, mas quando o movimento se expandiu para a América Latina, foi o primeiro continente extra-europeu para onde o movimento partiu, começou a ser necessário uma orientação. E quem a assumiu em primeiro lugar foi Monsenhor Hervás, o bispo que, sem nunca ter feito nenhum cursinho de cristandade, foi, porém, o instrumento de Deus para o discernimento se era uma obra ou não com o selo do Espírito Santo, se verdadeiramente era uma obra de Deus. Como bispo, na sua função hierárquica, iluminado pelo Espírito Santo, o carisma está presente no ministério, ele teve exatamente o carisma para discernir e dizer: Eduardo, o que tu tens em mãos é de Deus. Eu não te abençoo com uma mão, mas com as duas. Foi assim que ele disse. São muito bonita. Vou-te dar um sacerdote para te apoiar, porque ele tinha a ajuda de um sacerdote com mais de 80 anos, cheio de experiência e santidade, mas, enfim, já com as suas dificuldades próprias da idade. Foi alguém que, a nível particular, acreditou em Eduardo e viu o dedo de Deus em Eduardo. Então aparece o primeiro manual da autoria e da responsabilidade de Monsenhor Hervás. Esse manual dos cursos de cristandade foi instrumento para centenas, milhares de cursilhos, porventura. Os cursilhos de cristandade, na década de 50, 60, foram um pulsar de vida quase incontabilizável. Fizeram-se cursilhos de cristandade em catadupa, na América Latina, na América do Norte, na Europa, em sequência, digamos assim, de tal modo que talvez se tenha descuidado um pouco do pré-curso, ou seja, de procurar vértebras ou vertebráveis. E o movimento depois foi também experimentando o seu deserto, foi experimentando o seu inverno e hoje acredito que se encontre em nova primavera. O cursilho trabalhou então com o manual, mas a certa altura, depois do Concílio Ecuménico Vaticano II, percebeu-se com clareza que a eclesiologia e a teologia dos sacramentos, a teologia, ou seja, a antropologia teológica, a graça santificante, a graça atual, tinham sido refletidas com um enriquecimento novo e, enfim, com um olhar que merecia ser atendido com atenção. A proposta da Lumen Gentium, a documentação da Gaudium et Spes, o contributo da Dei Verbum, tudo o que é o grande património da reflexão sobre os leigos na Igreja, a evangelização no documento de Paulo VI, já referido em vários programas, Evangelii Nunciandi, tudo isto
questionou o movimento. Começaram a surgir, portanto, encontros mundiais dos cursilhos de cristandade, que alternavam, de 4 em 4 anos, o encontro do movimento, seguindo-se, passado 4 anos, uma ultreia mundial. Ou seja, em cada decénio havia um encontro de 4 em 4 anos, uma ultreia mundial e um encontro mundial. A ultreia mundial tem as características de uma grande festa, do encontro de grupo de grupos, onde se partilha a vida, onde se faz a experiência cotidiana, ali convivência entre todos. O encontro mundial é muito mais reduzido, destina-se às escolas, aos dirigentes do movimento, para refletir o movimento. O movimento cresceu em 4 grupos internacionais, um que coordena os secretariados nacionais da Europa, outro que faz a coordenação dos secretariados da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e Caraíbas, outro que coordena toda a América Latina, os países onde estão os cursilhos de cristandade na América Latina são todos, e depois um secretariado que faz a coordenação dos secretariados nacionais ou em alguns países diocesanos, porque há países onde só há 1 ou 2 secretariados, que é o caso da Ásia-Pacífico. O movimento está muito pujante na Ásia-Pacífico, porém há países onde não há secretariado nacional, porque há algumas dioceses apenas ainda onde está o movimento, mas tem assento nesse organismo mundial. Os 4 organismos mundiais, sintetizando, para a Europa, para a América do Norte e Caraíbas, para a América do Sul e para a Ásia-Pacífico. Neste momento, o movimento está a nascer, a ser fundado em África, sobretudo nos países de expressão inglesa. Têm estado ligados a essa expansão do movimento, essa fundação do movimento, ao Grupo Internacional Europeu. Muito concretamente, a partir também de uma ação muito meritória desenvolvida em Gibraltar. Daí a expressão inglesa como os primeiros países a serem atingidos, uma vez, como nós sabemos, Gibraltar é uma presença de Inglaterra no Mediterrâneo e virada para a África. Portanto, tem sido o trampolim de enviar os cursilhos da Europa para a África via Gibraltar. O Secretariado Diocesano de Gibraltar tem feito esse trabalho e agora assumido pelo organismo europeu, porque já não é suficiente o Secretariado Diocesano de Gibraltar. Nesses encontros mundiais do movimento, em 1972, decorrido em Palma de Maiorca, referiu-se a necessidade de um documento para todo o movimento que se chamasse Ideias Fundamentais, que fizesse a revisão da chamada obra Manual dos Cursilhos. Então o Manual dos Cursilhos foi superado e apareceu a primeira edição, a primeira versão do livro Ideias Fundamentais, aonde se aplicava ao movimento dos cursilhos de cristandade todo o contributo do Concílio Vaticano II. É importante nós lembrarmos que se vivia uma época de grande preocupação de atualização. E o que aconteceu nessa primeira versão do Ideias Fundamentais foi um certo afastamento do carisma fundacional. Ou seja, tentou-se atualizar tanto o movimento que se esqueceu da fidelidade ao carisma fundacional. O segundo momento aconteceu em Caracas, em 1988, no 4º Encontro Mundial. Viu-se a necessidade de voltar a refletir sobre o movimento. E aparece então a segunda versão do Ideias Fundamentais em 1990. É importante nós referirmos versão e não edição, porque cada versão teve muitas edições. Estamos a falar de um trabalho
aonde participam todos os secretariados nacionais. É um trabalho enorme, gigante, através de encontros por continente, depois encontros mundiais, de equipas constitutivas, eleitas pelos secretariados nacionais e pelos diversos grupos internacionais, que vão fazer esse trabalho constante de redigir uma nova versão de ideias fundamentais. Por isso nós percebemos que o terceiro encontro mundial em Palma de Maiorca acontece em 72 e a primeira versão aparece em 74, 2 anos de trabalho. Em 1988 acontece o quarto encontro mundial e só em 90, passado 2 anos, a segunda versão de Ideias Fundamentais. Mas o mais complicado foi no ano 2005, o sexto encontro mundial, que vai acontecer na cidade de São Paulo, no Brasil, e, passado 9 anos, aparece a terceira versão do Ideias Fundamentais, que está aqui nas mãos do Padre Ricardo Lameira. O porquê deste tempo tão longo? A segunda versão, Ideias Fundamentais, foi novamente um encontro com as necessidades da Igreja, de um modo muito especial, a Igreja que vivia em comunhão, de compromisso muito próxima com os pobres. Eu gostaria de recordar toda a caminhada da chamada Teologia da Libertação. Teve um peso muito grande este encontro número 4 em Caracas, Encontro Mundial de Caracas. Estamos no coração da América Latina, se assim se pode dizer, num tempo em que se vivia a teologia da libertação em grande fervor, estamos em 1988, e em que se fazia a chamada opção pelos mais pobres. Dir-me-ão, mas fazia ou faz? Evidentemente que a teologia da libertação é um dado adquirido da Igreja, com raízes profundamente bíblicas. Basta percorrermos o livro do Êxodo, basta percebermos tudo o que significa a redenção em Nosso Senhor Jesus Cristo, os diversos êxodos bíblicos ligados ao Egito, ao cativeiro da Babilónia, as diversas circunstâncias de sofrimento do povo de Deus com a Assíria, a problemática da idolatria também, com cultura helénica, para percebermos que um povo se tem que libertar da tirania e do jugo em que muitas vezes mergulha na escravidão perante atitudes de domínio, de controle da liberdade de um povo, a libertação de um povo, como aconteceu face a Moisés e a Nabucodonosor, face ao Egito por Moisés e a Nabucodonosor pelo grande rei Ciro, libertador do povo de Israel, e, sobretudo, todo o anúncio que encontramos do servo de Yahvé, do servo sofredor, concretizado em Nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vem libertar um povo do seu pecado e do seu sofrimento. A teologia da libertação, com raízes bíblicas e profundamente atual, é um dado adquirido da teologia da Igreja. Porém, aconteceu que alguns teólogos fizeram a aplicação da teologia da libertação com uma grelha hermenêutica marxista, ou seja, leram a história não com os olhos bíblicos da libertação de Israel, do povo de Deus, a partir do Senhor Yahvé, o Deus libertador. A primeira aquisição de Israel foi que Deus é libertador, mas leram a história a partir da filosofia marxista, com um olhar sociológico e, ao mesmo tempo, com uma grelha de leitura economicista a partir do padrão do chamado socialismo científico. Essa foi uma situação grave.
foi uma manipulação do Evangelho, foi uma ilusão. A tal questão de perdermos muitas vezes o pé quando nos afogamos em nós mesmos, porque deixamos a mão de Deus naquilo que diz respeito à fidelidade, a uma exigência que a exegese nos põe, uma exegese histórico-crítica correta que nos faz, de facto, perceber o que Deus nos diz. E aquilo que nos diz hoje tem que ser infidelidade àquilo que Deus nos diz sempre. O Deus não nos diz hoje aquilo que é contraditório com o que diz-se sempre. Estamos diante, portanto, de uma problemática que chegou também aos cursilhos de cristandade e, por isso, esta segunda versão do Ideias Fundamentais não estava livre destes problemas de hermenêutica que atingiu a Igreja e que foi momento de preocupação no pontificado de João Paulo II e na colaboração do então cardeal Ratzinger, hoje o nosso muito estimado Papa Emérito Bento XVI. Foi a partir desta constatação que o movimento dos Cursilhos de Cristandade, também com a ajuda do Pontifício Conselho para os Leigos, quando os seus estatutos foram aprovados 2 vezes ad experimentum, foram de facto confrontados com a necessidade de uma 3ª edição. E foi no Encontro Mundial de São Paulo, novamente nos Estados Unidos, que este sentir necessidade de regressar às fontes, às origens do movimento, irmos até Palma de Maiorca, irmos até aos pioneiros dos cursilhos, encontrarmos com o movimento na sua beleza fundacional, se pôs. E começou este movimento dentro dos cursilhos de cristandade a crescer. Nos Estados Unidos, nas igrejas da Europa, o querermos regressar às fontes, o perceber que nos desgarramos da matriz original, das raízes do movimento em algumas circunstâncias. Chegou-se mesmo a ter uma diversificação tão grande de modos de aplicar o método cursilhista que já não se reconheciam os cursilhos uns aos outros no panorama de algumas nações, e entre as nações e dentro das próprias nações e de diocese para diocese. Então foi um trabalho cheio de mérito, que eu agradeço e a quem de facto deu o melhor de si, através de videoconferências, através de encontros pessoais, presenciais, durante 9 anos, de pela mão levar o movimento às suas origens. E esta 3ª edição de Ideias Fundamentais é muito isso. Podemos dizer que haverá um aspecto ou outro onde o consenso exigiu, de facto, ainda alguma adaptação, inculturação daquilo que é o carisma fundacional ao concreto do movimento em algumas partes do mundo, para que todos se revissem neste livro e fizessem a unidade do movimento. Este livro é a carta magna do movimento. Este livro é o sinal da unidade do movimento. Está sendo traduzido em todas as línguas vivas da modernidade, incluindo, por exemplo, em croata, pois tem que ser também provavelmente traduzido para checo. Já não se fala, pois, inglês, francês, português, espanhol, já não se fala nas línguas mais vivas, não é? Da maior parte do movimento dos cursos de cristandade, que se expressa em espanhol e inglês, são as 2 línguas mais fortes, e depois também, o caso do Brasil e de Portugal, o português, não estão presentes ainda nos PALOP, o movimento, já esteve presente neste momento, não está em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, em Timor e em Macau, já lá esteve presente o movimento,
em quase todos estes países, esperemos que volte a estar com o nosso trabalho. Mas português é uma língua muito forte, sobretudo pelo Brasil. Faremos provavelmente chegar a 500.000 exemplares. Escolhemos exatamente a editora Paulus pela sua internacionalidade. Pareceu-nos a editora que era capaz de responder melhor a este projeto editorial. Estamos a falar, portanto, de um livro que nasce em 2005 no 6º Encontro Mundial em São Paulo, Brasil, e que aparece no ano 2014 na sua 3ª versão. E coincide com a aprovação definitiva dos estatutos do movimento pelo Pontifício Conselho dos Leigos. Estamos a falar, portanto, de um movimento pontifício com uma responsabilidade muito grande de servir com fidelidade a Igreja pela confiança que a Igreja lhe deu. Ao terminarmos este programa, Sr. Dom Francisco, queria ler e partilhar com todos aqueles que nos veem e nos ouvem dois pequeninos excertos. Um que está na introdução e que diz assim: foi um longo e complexo processo de trabalho e com muitas dificuldades, percebemos pelos 9 anos. Na elaboração do texto foram manifestados diferentes pontos de vista, diversas formas de entender alguns aspectos da identidade do MCC, expressão de diferentes circunstâncias do movimento no mundo. Houve necessidade de enfrentar momentos de incompreensão por linguagens e diversas experiências de vida. Houve momentos de graça que nos ensinaram a aprender e a aceitar a diferença e a discernir juntos para chegar a consensos. E isso trouxe também a experiência da amizade, da comunhão e da identificação com o MCC. E termina assim o livro. Fruto do exaustivo trabalho de quase 7 anos, este livro vai em busca das origens do MCC, enfrentando novos desafios, sendo vanguarda dos novos tempos, contudo, mantendo o método e o carisma e, simultaneamente, dando corpo à mudança. Enfim, incentiva cada um a encaixar a alegria do Evangelho na sua vida. Porém, não é uma Bíblia e deve ser lido tendo em conta os 70 anos da história do movimento, a história da Igreja e o concreto contexto histórico. O seu estudo e conhecimento é imprescindível para todos os que, amando a Cristo, querem amar a sua Igreja, servindo a Deus e aos homens através deste maravilhoso movimento dos cursivos de cristandade. É o livro, no fundo, que vai servir então também de manual para os próximos encontros que vamos tendo. Não nos esqueçamos que são ideias fundamentais. E sendo ideias fundamentais, temos aqui a base, o esqueleto, para o qual da qual forma que nós possamos entender muito melhor o movimento dos cursistas de cristandade, o seu carisma, a sua mentalidade, a partir da sua história. Obrigado, Sr. Dom Francisco, por esta explicação que nos deu sobre o nascimento do Ideias Fundamentais e até ao chegar hoje. Com certeza, para a próxima, vamos já olhar um bocadinho para a história do movimento. Como é que nasceu, como é que cresceu a partir deste livro, do Ideias Fundamentais, e tendo por base um livro muito interessante também, que se chama Testamento Espiritual do Eduardo Boni. E é uma curiosidade, ele era tão homem que sentiu necessidade de escrever e registar em cartório notarial o seu testamento espiritual. É muito interessante esse aspecto. Obrigado, Sr. Dom Francisco. Obrigado eu por esta oportunidade, recordando a todos os cursilistas esta grande preocupação de que o tripé estudo, piedade e ação esteja sempre presente no nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, que nunca nos esqueçamos que o nosso pré-cursilho é referência para toda a vida. Houve alguém que veio até nós e nos proporcionou o convite a irmos a um cursilho de cristandade. E foi tão importante para nós esse encontro com Cristo. Sempre o dizemos, sempre o ouvimos dizer. Faça agora do seu pós-curso
Quarto dia, o pré-cursilho dos outros. Não se esqueça de que o tripé, estudo, piedade e ação, fazem deste movimento carismático e ambiental. São estas referências que o Ideias Fundamentais nos trazem, nos lembram e nos ajudam a aprofundar. Quem é abençoado por Deus é uma bênção para os outros. Que sejamos todos uma bênção para os outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E apenas me despeço dizendo até sempre e de acordo. O meu nome é Joaquim Mota, eu pertenço à Diocese do Porto, sou do Porto e fiz a experiência, a vivência do meu cursilho há 17 anos, em 99. Sou daquelas pessoas que a minha vida antes do cursilho era uma vida perfeitamente normal, mas sem ter Deus presente nela, no meu dia-a-dia. E de facto, a partir da altura em que fiz a experiência e fiz a vivência de um cursilho de cristandade, percebi que viver com Deus na minha vida era bem melhor do que estar à procura destes vazios. De facto, a experiência do cursilho para mim foi uma mudança radical, não na minha atividade, não no meu dia-a-dia, mas uma mudança radical na minha forma de estar, nas minhas atitudes, nos meus comportamentos, em que tenho feito um esforço e vou fazendo um esforço para ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor homem integrado nesta sociedade que temos que acreditar que poderá ser sempre melhor através do testemunho que vamos tendo no nosso dia-a-dia. Eu entendia, eu não tinha nada a ver com a igreja, nem conhecia os párocos, nem conhecia o pároco da minha paróquia, etc. E a partir do momento em que tive, de facto, esse encontro com Cristo, em que Cristo passou a fazer parte da minha vida, percebi esta realidade que não andamos sozinhos e que, por isso, eu para viver não precisava de Cristo, mas que, de facto, Cristo na minha vida, posso viver com Ele, é muito melhor.